Boa noite, meus queridos e amados irmãos do Recreio. Mais uma vez vamos estar falando sobre a preciosa palavra de Deus. Desta feita queremos ler em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 20, que nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema que nós queremos dar a esta igreja é a igreja que não era quente nem fria. O Vale do Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colossos, conhecida por suas fontes de água fria; Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais; e Laodiceia, conhecida nesta carta por sua igreja morna, que causou enjoo ao seu Senhor Jesus Cristo. O texto começa nos dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia é citada no Apocalipse, lá em capítulo 1, versículo 11, e na carta de Paulo aos Colossenses 4, 13, 16, a cidade de Laodiceia, Colossos e Hierápolis, está citado também em Colossenses 4, 13, ficavam no vale do rio Lico. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Antigamente, a água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus foi provocado a vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Outras características da igreja de Laodiceia servem como base para a linguagem dessa carta, na qual Jesus fez uma série de contrastes implícitos entre os produtos da região e as necessidades espirituais da igreja, conforme vemos no versículo 18. Laodiceia foi conhecida como um centro bancário. A região produzia lã preta e um tipo de colírio para os olhos. O Senhor Jesus diz também que ele é o Amém. Essa palavra vem de origem hebraica. No começo de uma afirmação significa certamente ou verdadeiramente. No fim,
pode ser entendida como seja assim. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta, a testemunha fiel e verdadeira. Quase a mesma descrição encontrada no capítulo 1, versículo 5. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre seu Pai e a vontade dele para os homens. Ele fala a verdade em cada promessa e cada advertência que vem da sua boca. O princípio da criação de Deus. Essa expressão admite duas interpretações. Dependemos de informações de outros trechos bíblicos para escolher o sentido correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, o primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou a fonte da criação. A diferença é óbvia e enorme. Jesus é uma criatura ou o eterno Criador? Ele foi feito por Deus ou é Deus? A resposta vem de outras passagens bíblicas. Jesus é eterno. João 1:1 diz isto. E Apocalipse também 1:18 fala isso. Jesus é o primeiro e o último. Apocalipse 1:17 mostra isso. Ele é Deus conosco. Mateus 1:23 mostra isso. O verdadeiro Deus que se fez carne. João 1:14. Ele é o eu sou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24 e 58. E também em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O soberano, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Jesus não foi criado. Ele não veio a existir. Ele é eterno. Ele é Deus. Quem não aceitar esse fato, morrerá no seu pecado. Nos diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. No versículo 15, Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Conheço as tuas obras. Como fez com todas as igrejas desses 2 capítulos, Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre a igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber. Mas, infelizmente, as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. No versículo 16, o Senhor Jesus disse: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus orou para a igreja de Laodiceia, contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. No versículo 17, ele disse: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois dizes, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele conhece os corações. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo, mas Jesus não foi enganado. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus disse: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulhoso dos discípulos de Laodiceia
O orgulho, dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto nos anos 60 depois de Cristo e foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamento de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico, o Senhor Jesus. Precisavam da humildade dos publicanos e pecadores, como está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem vestimenta de justiça oferecida por seu Senhor. Está em 2 Coríntios 5:3 e Colossenses 3:9 e 10. Por isso o Senhor Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te. Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. E ele sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Primeiro, comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo. Segundo, comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de purezas e de atos de justiça. Está em Apocalipse capítulo 3, 4 e também Apocalipse 9, 8. E por terceiro, comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, capítulo 23, versículos 25 e 26. É o mesmo problema de qualquer um que esquece a importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. 2 Pedro 1,9 nos mostra isso. Em Apocalipse 3,19, o Senhor Jesus disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor para conosco. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a correção como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina, também aplicada pelos servos de Deus, também deve ser motivada pelo amor. Hebreus 12, 13 nos mostra isso. Esta atitude deve guiar os pais que corrigem os seus filhos. Está lá em Provérbios 13, 24. E os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé também. Está em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. E 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. O Senhor Jesus disse: sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução do problema dos crentes em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus para se arrependerem. Por isso ele diz no capítulo 3, versículo 20 desta carta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que coisa maravilhosa! Eis que estou à porta e bato.
Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante do Senhor Jesus. Ele bate, mas não força. Ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do ser humano. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa deve tomar a sua própria decisão. E ele disse também: entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa ou na vida daquelas pessoas que obedecem à palavra dele. Está lá em João, capítulo 14, versículo 23. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, e também capítulo 5, versículo 11. É um privilégio especial comer à mesa do rei. 2 Samuel 19, 28 mostra isso. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E por isso ele diz no capítulo 3 desta carta, versículo 21 e 22, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Está lá no capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse, e 27, capítulo 20, versículo 4. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Quem tem ouvidos, Jesus bate e chama. Cabe a nós ouvir e atender a sua voz. Concluindo esta mensagem, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por prática idólatras. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada pelo Senhor Jesus pelo seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe e que esta exortação a essa igreja possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser sempre humildes e obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus, como crentes e como igreja dele. A ele seja toda a honra e toda a glória. Amém.